Bom dia, meu povinho do sétimo ano. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para fazer nossa revisão dos invertebrados, porque a nossa provinha é amanhã e para tá tudo na ponta da língua, tá bom? Quer dizer, dos dedos, a gente vai fazer essa nossa revisão aqui, tá bom? Então, vamos começar falando aí dos poríferos, os mais primitivos invertebrados que nós conhecemos. Aí vocês estão vendo o exemplo da esponja do mar, tá bom? As esponjas. Essa boquinha aí a gente chama de ósculo, que é por onde sai a água. A água entra pelos poros no corpo desse bichinho, circula aí no interior, que a gente chama de átrio ou espongiocele, e sai por esse ósculo aí, por esta boquinha. Elas também têm as células, os conócitos, que fazem a filtração e pegam os alimentos, tá? Que tem na água, e os amebócitos vão distribuir esse alimento por todo o corpo do bichinho. Então, aí está um exemplo do nosso filo porífero, tá bom? Esponja do mar, são as esponjas, o Bob Esponja, né? Agora nós vamos para os nossos quinidários, segundo filo. Os quinidários representantes: vespa do mar, água-viva, anêmona, coral, hidra, caravela. Eles possuem esses tentáculos aí e células urticantes, quinidoblastos, que ao serem tocados liberam uma substância, tá? Urticante que queima a sua presa, é mais para defesa mesmo. E de acordo com o formato do corpo, os quinidários podem ser classificados em pólipos ou medusa, tá bom? Os pólipos são esses assim, como a hidra, tá bom? Os tentáculos para cima, tá? E eles são sésseis, são chamados de pólipos. As medusas são os tentáculos para baixo, água viva, tá? Essa vespa do mar também. Então, de acordo com o formato do corpo do bichinho, a gente pode classificar em pólipo ou medusa. Agora nós vamos falar sobre os vermes, né? Os plateumintos são os vermes achatados, como a planária. Tem esse bichinho aí que eu tô mostrando para vocês também. E muitas doenças, né? Conhecemos algumas doenças causadas por plateumintos, como por exemplo, esse aí é o ciclo de vida da esquistossomose, que nós somos o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário é o caramujo. Olha lá, o homem doente, já contaminado, ele defeca ali na água e sai junto nas suas fezes os ovos, tá? Os ovos desse esquistossomo aí, desse vermezinho. A larva ciliada, que é o miracídio, vai sair de dentro desses ovinhos e vai entrar no caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Depois, essas larvinhas vão se transformar em larvas maiores, que são as cercárias, e podem penetrar na pele do homem através da pele mesmo, tá bom? Da epiderme. Entra pelos poros e aí pode provocar coceira quando de repente você vai nadar no rio e sai de lá se coçando. Pode tomar cuidado, hein? Você pode ter pego aí esquistossomose, tá? E esse vermezinho ele vai parar no seu fígado, seu abdômen, né, no intestino e vai deixar a sua barriga inchada. Por isso, porque causa um acúmulo de água. Por isso que também é chamado de barriga d'água essa doença, tá bom? Esquistossomose.
Agora nós vamos falar sobre os nemateumintos. Nemateumintos. Minto, gente, nada de nematominto. Ainda continuamos nos plateumintos. A gente vai falar sobre a tênia, tá? Teníase, quando você ingere aí larvas da tênia. Cisticercose, quando você ingere ovos da tênia. Se lembra do macete que eu ensinei? Cisticercose, olha o O, quando ingere ovos, tá bom? E teníase, olha o A, quando você ingere as larvas. Então, vamos lá. Causadores da teníase ou da cisticercose: Taenia solium, tá bom? Pode causar aí teníase e cisticercose. E a Taenia saginata, que é do boi ou da vaca, tá bom? Ela pode causar teníase, ela não causa cisticercose. Transmissão pela ingestão do cisticerco, aí é da teníase, tá? Você vai ingerir aquele cisticerco com as larvinhas lá dentro. E transmissão da cisticercose, você vai ingerir ovos da Taenia solium. Taenia solium é do porco, tá bom? Então, a Taenia saginata não causa cisticercose, tá? Só teníase. Beleza? Não esqueçam, meu povo. Teníase quando você ingere cisticerco, ou seja, as larvas da tênia. E cisticercose quando você ingere ovos da tênia, tá bom? E não esquecendo, Taenia solium, olha o O, é do porco. Taenia saginata, nata, lembra de leite, que lembra de vaca, que lembra de boi, tá bom? Então, vamos passar adiante. Agora sim, nós vamos falar sobre os nemateumintos. Nemateumintos são os vermezinhos rolicinhos. Os plateumintos, se lembra do plá? São achatados. Os nemateumintos são rolicinhos. E também temos doenças causadas por nemateumintos. Ancilostomose, ou a gente pode chamar também de amarelão, porque o vermezinho, esse parasita, ele fica lá no seu intestino só se alimentando do seu sangue. Então você fica com a pele amarelada, tá? Porque ele te dá anemia. Você tem perda de peso, sente dores no corpo e cansaço. Então aí, ó, ancilostomose, também conhecido por amarelão, tá? É o Necator, né? O parasita, nome do parasita. Aí, nós estamos vendo aí, essa transmissão é da lombriga, tá? Aquele macarrão que a gente viu saboroso. Olha, os vermes adultos vivem no intestino da pessoa lá contaminada, ó. Ao ingerir alimentos mal lavados ou mal cozidos, a pessoa pode se contaminar. Aí, ó, ela vai comer aí os bichinhos, os vermezinhos já estão ali, porque ela lavou mal lavado as verduras. E aí, ó, os ovos ficam no solo, os ovinhos, né, ficam no solo ou na água contaminada, e ele vai ser ingerido. Tô lendo a seta pelo contrário, tô lendo do começo pro fim, tudo misturando tudo. A pessoa aí, ó, as fezes da pessoa contaminada tem ovos de lombriga, tá bom? Vamos começar aí por esse menino cagando, que eu comecei tudo errado aí, esse ciclo aí da lombriga. Primeiro é pelo menino cagando no mato aí, ó, ele vai cagar no mato, vai liberar aí, ó, nas suas fezes os ovinhos, tá? Que vai contaminar as verduras. E aí você vai comer a verdura, não lavou direito, ela vai estar contaminada aí com ancilostomose. E aí, ó, vai os vermezinhos pro seu intestino. E se tiver muito, podem causar até prisão de ventre e depois só operando para tirar aqueles macarrões todo do vídeo que a gente viu, tá bom? Aí, ó, filo anelídeo, tá? Das minhoquinhas, sanguessuga, os poliquetos, tá? As minhoquinhas
são muito importantes para a fertilização do solo. Eles possuem um pigmento avermelhado, uma proteína chamado de hemoglobina, tá bom? No corpo desses bichinhos. Eles existem, são 3 grupos que existem dos anelídeos, tá? Poucas cerdas, muitas cerdas e nenhuma cerdas. São os poliquetos, irudíneos, tá bom? Mas isso eu não vou cobrar de vocês, não. Os anelídeos aí são as minhocas, sanguessuga. E esse negocinho aí do meio da minhoca, esse aqui, ó, tá bom? A gente chama de clitelo. Duas minhoquinhas, quando vão se reproduzir, elas ficam se esfregando, e aí, a partir desse clitelo que vão sair, tá? Os espermatozoides e os óvulos para se encontrar. Então, não se esqueçam, tá? Da proteína que tem no sangue dos anelídeos, tá? Que da cor vermelha se chama hemoglobina. Não esqueçam. Agora nós vamos falar sobre os moluscos, os animais de corpo mole. Alguns têm concha visível, outros têm concha interna e outros não têm concha, como o polvo e a lesma, que não tem concha. A lula tem concha interna, reduzida. Já o caramujo e o caracol tem uma concha, né? Snout bem visível, bem visível. Então, aí, que lindinho, caracol, tá bom? Vocês sabem que existem 3 grupos aí nos moluscos. Esse aí é do gastrópode, tá? Estômago no pé. Eles possuem uma língua raladora para raspar os alimentos que se chama rádula. Não esqueçam. Então, gastrópode é a classe desse bichinho, ó, gastrópode. Essa aí é a lesma. Gastrópode não tem concha, beleza? Agora, aí são os bivalves, 2 conchas, tá? Os bivalves, 2 conchas. São as ostras, o mexilhão, vieira, beleza? Então, são os bivalves. Eles não têm rádula, beleza? Beleza. Eles não têm rádula, eles são filtradores. Eles obtêm os seus alimentos através da filtração. Só os gastrópodes e os cefalópodes possuem rádula, que é aquela língua raladora. Aí, ó, os cefalópodes, lula. Primeiro é o polvo, lula. E aí o nautilo, que tem essa concha aí bem visível. Então, polvo não tem concha, a lula tem concha reduzida, concha interna, e o Nautilus já tem a concha aí para fora, tá bom? Então, são exemplos aí das classes dos moluscos, gastrópodes, bivalves e os cefalópodes. Prossigamos. Aí, ó, mais cefalópodes, polvo, aqui embaixo, a lula. Vamos agora para a classe mais charmosa, o filo, né? Filo mais charmoso, artrópodes, com suas 5 classes: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópode e diplópode. Não dá muito para enxergar o que escreveram nesse desenho, mas a gente fala as principais características de cada classe. Os insetos têm um par de anteninhas, 2 pares de asas, beleza? E 3 pares de pernas. Então, 3 pares de pernas ou 6 patinhas, tem 2 anteninhas e o corpo dividido em 3 partes: cabeça, tórax e abdômen. Aracnídeo não tem antena, tem 8 patinhas ou 4 pares e o corpo dividido em cefalotórax, que é essa cabeça fundida com o abdômen, com o tórax, tá? E o abdômen. Então, cefalotórax e abdômen é a divisão do corpo das aranhas.
aracnídeos, né? Aranha, carrapato, escorpião. Crustáceo tem 4 antenas, tá? 2 pares. Pode ter de 5 ou mais pares de patas. Corpo também dividido em cefalotórax e abdômen. Quilópodes tem o corpo dividido em 2 partes, tem 2 anteninhas e tem um par de patas por segmentos, diferente dos diplópodes. Vem de 2. Eles possuem 2 pares de patas por segmento, os gongolos, piolho de cobra. Aí a gente está vendo um inseto. Característica dos insetos: corpo dividido em 3 partes, ó, cabeça, tórax e abdômen. Tem 3 pares de patas e tem um par de antenas. Muito importante vocês saber tudinho esses numerozinhos. Aí são os aracnídeos, cefalotórax, cabeção com um tórax fundido e o abdômen. 4 pares de patas e não tem antenas, só tem o pé de pau e as quelíceras que vão ajudar ali na alimentação, segurar a sua presa. Aí os crustáceos, 5 pares ou mais de patinhas, corpo também dividido em cefalotórax e abdômen, 2 pares de antenas, uma grandona, um par grandão e um par pequenininho. Aí, ó, quilópode, dá pra ver bem, ó. Um par de patinhas por segmento. Ô, bicho bonitinho. Tô brincando, esse bicho horrível. É quilópode, gente. Esse aí. Centopeia. Ó, esse aí é o diplópode. Dá pra ver que tem pé pra caramba. Olha aí, ó. Olha aí, quanto pezinho. Vai me pegar esses pezinhos. Então, são 2 pares de patas por segmento do corpo. Piolho de cobra, gongolo. Então, esse aí é o diplópode. E assim finalizamos os artrópodes. Vamos para os equinodermos. Equinodermos, gente, e lembrando, os insetos, né? Os insetos dos artrópodes possuem um exoesqueleto de quitina, muito importante, hein? Exoesqueleto. E eles também passam por uma fase de muda ou ecdise, tá bom? Onde eles saem, deixam a sua carapaça, porque ficou muito apertadinho e aí eles vão construir uma nova carapaça. Então, não esqueçam, os artrópodes possuem exoesqueleto, que é o esqueleto por fora de quitina. Diferente dos equinodermos, que tem endoesqueleto. Endo é por dentro, esqueleto interno de calcário, tá bom? Exemplos aí dos equinodermos: estrelas do mar, temos o ouriço, ofiuros, lírio do mar, aí ó, pepino do mar, estrela, bolacha da praia. E a bolacha da praia que eu falei? Aqui tem a bolacha da praia, ouriço, serpente do mar ou ofiuroides, né? Ofiuros, tanto faz. Então, esses são os nossos equinodermos com endoesqueleto de calcário, tá bom? Eles possuem o sistema hidrovascular, tá bom? Quando a água entra pelo corpo do bichinho, deixando as suas patinhas mais rígidas. Então, a principal característica que eu quero que vocês coloquem na cabecinha é que eles possuem um endoesqueleto calcário. Beleza? Então acaba aqui a nossa revisão. Já tá todo mundo chique no último para tirar 10, né? Então, ó, são equinodermos. Vocês não podem esquecer, gente, os bichinhos e correlacionar com o filo. Equinodermos, ouriço, bolacha da praia. Aí, ó, diplópodes. Vão falando junto. Quilópodes, crustáceo, aracnídeo, inseto. Todo mundo é o quê? Artrópode, é o filo. Esses nomes embaixo é a classe.
cefalópodes, lula, polvo, bivalve, gastrópode, são os moluscos, tem corpo mole, tem a rádula, somente os gastrópodes e os cefalópodes. Aí os anelídeos, minhoca, sanguessuga, poliqueta e os pirudíneos. Aqui são os nematelmintos, lombriga, né? Ascaridíase, ancilostomose, o amarelão, que se instala lá no intestino, causada por nematelmintos, são os vermezinhos roliços. Teníase e cisticercose causada por vermes plateumintos, tá bom? Tênia solium do porco, tênia saginata da vaca ou do boi. Teníase, se você ingerir larvas da tênia. Cisticercose, ovos da tênia. Prossigamos. Esquistossomose, também por plateumintos, tá bom? Lembrando que nós somos o hospedeiro definitivo e o caramujo é o intermediário. Plateuminto. Aqui são os quinidários, tá bom? Água-viva, caravela. Quando tem boquinha para cima, pólipo. Quando tem boquinha para baixo, medusa. Não esqueçam dos quinidoblastos, que produzem substância urticante para defesa. E aqui, finalmente, terminando nos poríferos, tá bom? As esponjas são animais bem primitivos, possuem aí os ósculos, por onde sai a água, o átrio, por onde a água circula aí dentro do corpo do bichinho, o poro, por onde a água entra, os coanócitos, que fazem a filtração aí para pegar os alimentos, tá bom? E os amebócitos, que distribuem o alimento por todo o corpo do bichinho. Então, essa foi nossa revisão. Espero que vocês já tenham gravado alguns bichinhos, alguns exemplos e correlacionando com os seus filhos e suas classes. A gente vai brincar mais no Meet, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, meu povo. Beijo!